Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar nosso projeto de investigação da Suma Teológica, o projeto das terças-feiras. A gente está na primeira parte, no segundo questão e no terceiro artigo sobre as vias da existência de Deus ou as vias que provam que Deus é. Hoje a gente vai analisar a segunda via, a primeira parte da segunda via, que a gente vai analisar primeiramente a noção da causa eficiente. Depois a gente vai investigar de que maneira Tomás se utiliza da causa eficiente para demonstrar que Deus é. Então eu selecionei aqui algumas passagens de São Tomás do Comentário da Metafísica, tanto relativa ao primeiro volume, como ao segundo volume que a gente publicou pela Vide, algumas noções básicas. Depois a gente vai se deter melhor na noção na causa eficiente, a noção de causa eficiente, conforme a prova da essência de Deus, de que Deus é, segundo Tomás na Suma Teológica. Então vamos ver primeiro a noção que ele fala aqui das 4 causas. A gente vai ver noções bem básicas do que é causa eficiente e no próximo vídeo a gente vai se aprofundar conforme o nosso projeto da Suma Teológica. Então ele fala assim, sobre as 4 causas. Daí ser evidente que a forma é uma causa. Outra causa é, pois, a causa material. A terceira causa é eficiente, por isso é o princípio do movimento. A quarta causa é a final, que se opõe à causa eficiente, como a oposição que há entre o princípio e o fim. Ora, o movimento começa pela causa eficiente e termina com a causa final. E essa é, pois, aquela causa pela qual algo é feito e que é o bem de qualquer natureza. A gente viu um pouco sobre uma noção da causa eficiente quando a gente viu no vídeo anterior a questão do movimento. Só que aqui Tomás, depois a gente vai desenvolver isso com relação à segunda via, ele vai se deter especialmente não mais no movimento, mas na causa eficiente. A causa eficiente aqui, ela acaba sendo o princípio do movimento, aquela causa que atua para que o movimento se realize. Então, é a causa motora. Então a gente já vai ver agora a segunda noção, enquanto ele fala que alguns filósofos antigos, ao investigarem as causas, eles viram que havia uma necessidade de não investigar apenas a causa material, mas também a causa eficiente. Ele distingue determinados filósofos. Ele fala assim: diz então que alguns filósofos assim procederam colocando uma causa material, mas a própria natureza da coisa claramente lhes deu um caminho para conhecer ou descobrir a verdade e lhes obrigou a investigar a questão que os levou à causa eficiente, que é a seguinte: nenhuma coisa ou sujeito muda por si mesmo, como a madeira não se muda por geração em uma cama, nem o bronze é a causa da sua própria mudança pela qual chega a ser uma estátua. Quer dizer, não é o próprio bronze que por ele mesmo, por quase uma iniciativa dele, que se transforma numa estátua. Mas é necessário que haja alguém que atue. Ele fala assim: ora, é preciso que outra coisa seja a causa dessa mudança, que é o artista. Ora, os que afirmaram uma ou muitas causas materiais disseram que a geração e a corrupção das coisas vêm desse sujeito. Portanto, é preciso que haja uma outra causa da mudança, e isso é investigar outro tipo de princípio de causa, que é chamado princípio do movimento. Então, a causa eficiente é justamente esse princípio ativo para realizar determinado movimento, chamado de princípio de movimento. Agora a gente vai ver uma relação da causa eficiente com a causa final. Ele fala assim: a eficiente é a causa do fim quanto ao ser, porque eficiente, movendo, leva a isso que é o fim. Contudo, a final é causa da eficiente, não quanto ao ser, mas quanto à razão da causalidade, na medida em que a causa eficiente atua sobre alguma coisa em função de um fim. Então, por exemplo, o carpinteiro ele quer realizar aquela cama, ele, por exemplo, se ele for querer fazer uma cama, ou quando a pessoa atua para realizar determinada coisa, a finalidade é aquilo que move essa causa motora a agir de determinada maneira. De fato, a causa eficiente é causa enquanto age, mas não age senão por causa do fim. Por isso, a partir do fim tem sua causalidade eficiente. E ele faz uma distinção também da causa eficiente com a matéria e a forma. A gente vai ver aqui, ele fala assim: a causa eficiente é causa da causalidade da matéria e da forma. De fato, por seu movimento, faz com que a matéria seja receptiva da forma e que a forma exista na matéria. Quando uma pessoa, por exemplo, se utiliza de determinada matéria para produzir algum tipo de objeto, então ao realizar essa atualização, justamente essa passagem do movimento, como de uma madeira para uma cama, de um bronze para uma estátua, quem realiza isso é o princípio do movimento, que é justamente essa causa eficiente.
A finalidade é justamente por que ele está fazendo aquilo, qual a razão dele estar fazendo aquilo. Então, a finalidade é oposta, como a gente viu, à causa eficiente, com uma noção de princípio e de fim, né? Esse vídeo foi mais simples, só para a gente ter uma noção mínima do que é causa eficiente. Depois a gente vai relacionar a causa eficiente com a prova de que Deus é, quando a gente for ver isso no próximo vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, né? Se estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.